Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio promove debate público sobre o empobrecimento da cidade. Precisamos urgentemente resgatar o Rio de Janeiro com projetos de reconstrução social e econômica da cidade que estão em curso. Prefeitura do Rio decide prorrogar as medidas restritivas contra a Covid-19. E uma frente parlamentar da Câmara do Rio discute estratégias para diminuir os prejuízos dos donos de bares e restaurantes da cidade. É o setor que é o maior responsável por empregar jovens, para o primeiro emprego dos 18 a 24 anos. Então é fundamental para a cidade e a Câmara precisa estar atenta, ajudando nessa recuperação. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando do debate público sobre o empobrecimento da cidade promovido pelo Legislativo Carioca. A repórter Luciana Cabizieri conta como foi. Garantir o compromisso de gestores públicos, representantes da sociedade civil e da Igreja Católica para combater o empobrecimento da população. Esse foi o principal tema do encontro promovido pelo vereador Reimon. Precisamos urgentemente resgatar o Rio de Janeiro com projetos de reconstrução social e econômica da cidade que estão em curso, com investimentos em iniciativas de economia solidária, de geração de empregos que estão em curso, de fomento à agricultura rural e urbana, de recuperação dos equipamentos públicos. Essa é a primeira reunião das 3 que estão marcadas para acontecer. A contribuição da Igreja Católica para ajudar a formular políticas públicas sobre o tema será fundamental. Sabendo que a Igreja do Rio de Janeiro quer ser uma colaboradora para a melhoria da vida do povo. Nós sabemos que, além do aspecto assistencial, que agora é urgente, temos também que ter a questão da promoção social, com a questão tanto do trabalho, da questão de ajudar a pessoa a encontrar a sua profissão e seu trabalho, como a questão da transformação social também. Um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas revelou que, mesmo com o pagamento do auxílio emergencial do governo federal, o estado do Rio foi o único em que a pobreza aumentou em cerca de 2%. O estudo diz que nós temos 745 mil novos pobres no nosso estado. 80% desse contingente na cidade do Rio de Janeiro. A subida do desemprego, a redução da expectativa de renda e da escolaridade, a precariedade das habitações e o aumento da população de rua revelam um processo de empobrecimento que a cidade do Rio vem passando ao longo das últimas décadas. A situação do nosso povo é grave e exige que todos nós nos envolvamos nas questões sociais para reduzir as aflições de nossos irmãos. Segundo o secretário de Meio Ambiente, a retomada da economia passa pela pauta relacionada à pasta. O Programa Hortas Carioca está funcionando a pleno vapor e durante todo o período da pandemia, um programa que se notabilizou por unir renda verde, a capacidade de gerar trabalho e renda num território, são quase 40 comunidades atendidas com hortas comunitárias que têm o suporte da prefeitura, junto com o despertar dessas pessoas que trabalham nas hortas para empreenderem no seu próprio território. O Tribunal Especial Misto aprovou nesta sexta-feira o impeachment do governador Wilson Witzel. Com isso, o governador em exercício Cláudio Castro assume o comando do governo do Rio de fato. Ele será empossado em 2 cerimônias nesse sábado, uma na Assembleia Legislativa e outra no Palácio Guanabara. A gente fala agora sobre a decisão da Prefeitura do Rio de prorrogar até o dia 10 de maio as medidas restritivas contra a Covid-19. O nível de contaminação pelo coronavírus permanece alto em toda a cidade. A cidade tem mais de 258 mil casos confirmados de Covid-19. São mais de 23.700 óbitos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 87%. O número de atendimentos na rede de urgência e emergência estabilizou, mas ainda é alto. Por causa desses números, a Prefeitura decide prorrogar as medidas restritivas até o dia 10 de maio. Nós ainda temos uma incidência muito grande de pessoas procurando a nossa rede com sintomas da doença. Então, isso mostra que a gente está longe de estar numa situação confortável. O decreto atual mantém as medidas que já estavam estabelecidas.
De acordo com o decreto, está autorizado o funcionamento de atividades não essenciais até às 10 horas da noite, como, por exemplo, shoppings, bares e restaurantes, museus, cinemas, teatros, circos, parques de diversão, aquários, zoológicos, casas de festa, clubes esportivos e feiras de artesanato. Praias, cachoeiras e parques estão autorizados apenas durante a semana. Ainda permanece proibido ficar nas vias públicas das 11 da noite às 5 da manhã, assim como o funcionamento de boates, salões de dança, casas de espetáculos e rodas de samba. Também não pode eventos em áreas públicas e particulares e a entrada de ônibus fretados na cidade. O prefeito Eduardo Paes fez um apelo para que as pessoas respeitem as medidas restritivas. A doença está transmitindo com muita intensidade, ela está atingindo muita gente, está atingindo muito jovem. É óbvio, quando você olha para a pirâmide de óbitos, pirâmide etária, os jovens, graças a Deus, vêm menos a óbito, graças a Deus nós conseguimos atingir a vacinação em todos os idosos da cidade, mas colaborem. E durante a coletiva, o secretário municipal de saúde falou sobre a vacinação. Ele comentou a informação de que pessoas estariam deixando de se vacinar porque só encontravam nos postos o imunizante da Oxford AstraZeneca. Daniel Sorange garantiu que a vacina é tão segura quanto a Coronavac. A vacina AstraZeneca é uma vacina segura, todas as autoridades sanitárias do Brasil têm reforçado isso. É um erro alguém deixar de se vacinar por conta de segurança da vacina. A AstraZeneca e a Coronavac são seguras, a gente faz uma fortíssima vigilância vacinal na cidade do Rio de Janeiro, de efeitos adversos. A gente não tem nenhuma notificação de casos graves das pessoas que tomaram tanto vacina AstraZeneca quanto Coronavac. A gente aplicou 2 milhões de doses da vacina no Rio, sem nenhuma reação vacinal grave, sem nenhum caso de trombose. E nessa sexta-feira, o Rio de Janeiro recebeu 590 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca do lote de 6,5 milhões que a Fiocruz entregou ao Ministério da Saúde. A expectativa é que a capital do estado receba nos próximos dias doses da vacina da Pfizer que já chegaram ao Brasil. Nesse sábado será a vez dos homens com 57 anos, incluídos nos grupos prioritários, receberem a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Nesta semana, o Brasil ultrapassou a marca de 400 mil mortes vítimas da Covid-19. A ONG Rio de Paz fez um protesto na praia de Copacabana. Foram colocados 400 sacos de óbitos com a bandeira brasileira. O país é o segundo em números absolutos de mortes pela doença. E uma frente parlamentar da Câmara do Rio vem lutando para diminuir os prejuízos dos bares e restaurantes da cidade. O setor foi um dos mais prejudicados pela pandemia da Covid-19. Milhares de estabelecimentos fecharam as portas e uma pesquisa revelou que 86% dos empresários do setor tiveram problemas para pagar os salários de abril. Com um abre e fecha durante a pandemia, esse restaurante, que fica em Copacabana, zona sul da cidade, precisou se reinventar para continuar funcionando. Infelizmente, a gente teve que fechar março no vermelho, mas a gente está cada vez mais buscando alternativas, tentando se reinventar na medida do possível, até para conseguir atender todos os protocolos exigidos, nesse momento de pandemia, os protocolos sanitários. E eu acho que aos pouquinhos a gente vem conseguindo isso. O café da manhã hoje já leva bastante gente no final de semana, ele virou uma coisa já fixa da casa. E o happy hour está fazendo, aos pouquinhos as pessoas estão chegando mais cedo no restaurante. Muitos profissionais foram demitidos e algumas empresas não vão conseguir abrir as portas novamente. Passa de 1 milhão o número de desempregados no setor desde o início da pandemia. Em todo o Brasil, cerca de 300 mil bares e restaurantes fecharam as portas. Um cenário que pode se agravar ainda mais, tendo em vista os índices elevados de endividamento e prejuízo no ramo gastronômico. 69% dos donos de bares e restaurantes estão com pagamentos em atraso e 86% deles tiveram dificuldades para pagar os salários de abril. O levantamento foi divulgado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro, a Abrazel. De acordo com o levantamento da instituição, cerca de 40% dos negócios não devem retornar depois da pandemia. No início,
É natural que alguns tivessem suas reservas, tivessem suas condições de conseguir empréstimos e capital de giro, mas como o tempo foi passando e a pandemia se firmou e não foi embora, e hoje, né, um pouco mais de um ano depois do início da pandemia, a gente vê que a situação é bem difícil para muita gente, né? Os empreendedores, pequenos, médios, comerciantes, estão realmente com dificuldades enormes financeiras. Mais negócios fechados significa aumento no desemprego. Segundo dados do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio, durante a pandemia foram demitidos cerca de 23 mil funcionários em todo o estado. Mesa para um? Este restaurante no centro funciona desde 1967 e tem respeitado as medidas da Prefeitura do Rio. Por aqui, foi muito complicado fechar novamente as portas um ano depois do início da pandemia. A gente está aqui se reinventando, fazendo delivery com uma nova proposta e com uma vontade de sobreviver para continuar contando essa história. Dia 23 de abril, a Prefeitura do Rio anunciou a ampliação em 1 hora do funcionamento dos estabelecimentos. Agora eles podem ficar abertos até às 10 da noite, com ocupação de 60% do espaço se estiverem em ambiente aberto. A gente está agora constituindo uma comissão especial para que esses setores se sintam representados e a Câmara, os vereadores possam realmente atuar no sentido de recuperar esse setor. É o setor talvez mais charmoso do Rio, é o setor que é o maior responsável por empregar jovens, né, para o primeiro emprego dos 18 a 24 anos. Então é fundamental para a cidade e a Câmara precisa estar atenta, ajudando nessa recuperação. E você vai ver no próximo bloco. Passageiros reclamam do fim das linhas de ônibus que, por decisão da Prefeitura, deveriam ser retomadas até o final do mês. O leilão de privatização da SEDAI, nesta sexta-feira, arrecadou 22 bilhões de reais com a concessão de 3 dos 4 blocos ofertados. O valor superou a expectativa de venda da empresa, que era de 10 bilhões de reais. A Prefeitura determinou que 40 linhas de ônibus voltassem a operar até o final de abril, mas até o momento isso ainda não aconteceu. A Comissão de Transportes da Câmara do Rio acompanha a situação. Daniel é copeiro e trabalha há 10 anos no centro do Rio. Ele usa transporte público todos os dias. Uma das linhas que pegava para chegar ao trabalho começou a aumentar o intervalo e depois desapareceu de vez. Eu trabalho aqui 6 horas da manhã, que é o horário que eu pego. Eu tenho que sair de casa 3h15 para chegar aqui. E devido a essa pandemia, as linhas já eram precárias. Devido a essa pandemia, elas sumiram do mapa. É dificultoso, mas a gente tem que trabalhar, tem 2 filhos, um que é especial e não dá para brincar, né? A gente tem que dar o nosso jeitinho brasileiro, né? Desde o início da pandemia, passageiros vêm reclamando do tempo de espera e do sumiço de algumas linhas de ônibus. Só este ano, cerca de 40 desapareceram. A Zona Oeste é uma das mais afetadas. As empresas de ônibus alegam que o coronavírus acentuou a crise financeira. Mas, segundo os usuários, o problema é antigo. O ônibus demora demais mesmo. E quando encosta, o motorista fecha o ônibus e sai, fica enrolando até para sair. Aí fica duas filas, uma dobrando grande. E vai a pessoa, quando o ônibus sai, ainda sai só em pé, ainda sai cheio o ônibus. O problema é daqui do centro, no caso da Presidente Vargas, onde eu pego meu ônibus todo dia, para o Jacaré, onde eu trabalho, que a linha 275 é uma calamidade, demora às vezes 40 minutos para eu conseguir pegar um ônibus. E a linha SV 474 também é uma calamidade, que o último ônibus de noite é 8 horas da noite. A Prefeitura estabeleceu o retorno de 40 linhas até o fim do mês de abril. 20 seriam prioritárias. Mas, de acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, apenas 12 voltaram até o momento. A Comissão de Transportes da Câmara acompanha de perto esta situação. Precisa ser, de fato, entrar o poder público, juntamente com os empresários, é o executivo, é o legislativo e os empresários, para a gente encontrar uma solução que não é fácil. Não é imediata e não é fácil. O que não pode é o cidadão carioca ser prejudicado pela falta dos ônibus e menos linhas rodando na cidade do Rio de Janeiro. Joyce mora na ilha e trabalha na Urca. Ela aguarda ansiosamente para que as linhas voltem o mais rápido possível. O trajeto é muito longo, os ônibus estão demorando demais e
um caos. É sempre isso, cheio, quando a gente pega é muito cheio, muita gente, que não pode ter aglomeração e está tendo, né, muita. E a Avenida Brasil vai ser interditada parcialmente a partir desse sábado para a instalação de uma passarela tubular provisória na altura de Ramos. Os trabalhos começam às 8 da manhã e devem prosseguir até sexta-feira. 2 faixas na via expressa, no sentido Zona Oeste, serão fechadas ao trânsito. Os veículos serão desviados na própria Avenida Brasil. A alternativa para os motoristas é acessar a linha vermelha. Nesse sábado, 1º de maio, é celebrado o Dia do Trabalho. E para muitos, o momento não é para comemoração. De acordo com o IBGE, o país possui atualmente 14 milhões de desempregados. Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho. O dia 1º de maio é uma data comemorativa dedicada aos trabalhadores. A data representa o momento que os empregados e as empresas têm para refletir sobre as legislações trabalhistas. Com a crise econômica gerada pela pandemia, os trabalhadores aproveitam o momento para fazer uma avaliação da situação. Desde o ano passado, quando se iniciou a pandemia por conta do Covid-19, nós tivemos que nos reformular, nos reinventar como professores, como profissionais e como pessoas. A plataforma online, seja ela qual for, foi um grande desafio para todos nós professores. O comerciante Silas Luiz de Paula manda um recado para os trabalhadores. Mandar uma mensagem para aqueles que estão desempregados, sabe, que estão aí correndo atrás, não desista que vai melhorar. Desde o início da pandemia, a queda nos empregos formais atingiu todos os setores. A indústria e serviços foram os mais afetados. De acordo com os dados do IBGE, a taxa de desemprego do último quadrimestre de 2020 no Brasil foi de 14,5%. A redução de trabalho com a saída das pessoas das atividades econômicas foi de 5,9%. Segundo o IBGE, apesar da crise, alguns dados mostram que o Estado começa a apresentar uma recuperação. Em março foram gerados 13.097 empregos formais, um crescimento de 138% em relação ao mesmo período de 2020. Confira agora os dados apresentados pelo Instituto. Os jovens entre 18 e 24 anos se destacaram nas vagas preenchidas. No total, 7.304 profissionais nesta faixa etária entraram ou retornaram ao mercado de trabalho. Criada com o objetivo de estudar, debater e fiscalizar os direitos dos trabalhadores, a Comissão de Trabalho e Emprego da Câmara Municipal tem ajudado os trabalhadores a enfrentar a crise econômica. A Comissão de Trabalho e Emprego tem um papel fundamental de ouvir todos os trabalhadores dessa cidade. E nós, como parlamentares, temos a obrigação de construir leis e políticas públicas para que o Executivo possa executá-la de forma concreta para todo cidadão e cidadã desse nosso Rio de Janeiro. Confira alguns projetos e leis aprovadas na Câmara do Rio para proteger trabalhadores e empregos. Lei Auxílio Empresa Carioca, que paga um benefício de até um salário mínimo aos empregados de atividades atingidas pelas medidas restritivas determinadas pela Prefeitura. Lei de políticas emergenciais para o setor da cultura, com manutenção de contratos já firmados e garantia de incentivo a projetos já aprovados. Lei que inclui os trabalhadores do setor audiovisual entre os beneficiários do cartão Família Carioca. A economia do Rio de Janeiro realmente está calamitosa. Quando a gente olha os últimos anos, o desemprego já estava muito em alta. Mas, nesse momento de pandemia, aumentou e aumentou muito mais. O relembrar do 1º de maio é a importância que todo trabalhador tem que lutar eternamente pelos seus direitos. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. Obrigada pela companhia. Até a próxima.